E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês a história de João e Maria, a famosa história de João e Maria. Não é essa história de João e Maria que a gente vai conhecer hoje. A história que nós vamos conhecer é de João Antônio, nascido dia 1º de fevereiro de 1931. E Maria do Carmo, nascida dia 8 de maio de 1936. Essa história de amor começou na infância, João com 8 anos e Maria com 5. João começou a se apaixonar por Maria e esse amor só foi crescendo. Já na adolescência, João com 17 anos e Maria com 13, João resolve pedir ela em namoro e o pai de Maria aceita. Mais um tempo depois, o pai de Maria resolve se mudar para São Paulo e João não sabia o que fazer. Um namoro à distância talvez não daria certo. Foi então que João resolveu pedir Maria em casamento e resolveram fugir. E eles fugiram, mas para esse casamento acontecer, teve até delegacia para dar certo. Vamos conferir essa história de pertinho com eles. O negócio é o seguinte, nós morávamos numa fazenda. A fazenda era a Companhia Agrícola, o nome da fazenda. E eu morei naquela fazenda e ela morou vizinho comigo com 5 anos de idade. Eu tinha 10 anos. E dali o pai dela deu uma louca na cabeça do pai dela. O pai dela foi embora para São Paulo. Ele largou, levou a família dele e foi embora para São Paulo. E eu fiquei ali na mesma casa. Depois dos tempos que estiveram em São Paulo lá, morando em São Paulo, ele aprendeu o serviço de pedreiro. Trabalhou de pedreiro em São Paulo. Depois ele resolveu voltar na mesma, porque ele era fiscal da fazenda. Ele resolveu voltar na mesma fazenda. Depois de uns 4, 5 anos, né? Ele voltou na mesma fazenda. De fiscal na mesma fazenda. E eu era funcionário da fazenda. Aí foi passando os tempos. Quando ela tinha 13 anos, 9 meses. Eu que fazia festinha lá na fazenda, tudo. Negócio de festinha era tudo comigo, sabe? Então eu que fazia tudo na fazenda lá. Então todo sábado eu fazia festa, dançarina lá. Um salão de baile. Fazia os bailes. O salão era coberto de sapé. E eu fazia os bailinhos lá. Aí, com esse negócio dos bailinhos, foi indo. Daí pegamos muita amizade, talvez. Aí quando eu tinha 11 anos, consegui conquistar ela. Comecemos a namorar. E o pai dela, então, exigia que eu só ia lá de noite até as 10 horas. Não era todo dia, era só de sábado. Eu ia na casa do pai dela no sábado, até 10 horas a gente ia trabalhava todo dia. E no sábado, então, eu às 10 horas eu vinha para casa. Aí foi indo. Quando chegou, ela estava com 13 anos. Em 9 meses. 13 anos. Em 9 meses, não esquece. Eu tinha 18. Nem 18 mesmo eu tinha, mas faltava 1 mês ou 2. Aí o pai dela resolveu ir para São Paulo de novo para trabalhar no ofício dele, que era pedreiro. Aí ele começou a vender os móveis da casa, aquelas coisas, para ir embora para São Paulo. Aí ele me chamou e falou, eu vou levar ela embora para São Paulo, quando fazer 18 anos, eu trago ela para vocês casar, fazer o casamento. Aí eu pensei, 5 anos não faltava. Se dentro de 5 anos, podia rolar muita coisa, né? É. Então, eu falei, eu não conhecia São Paulo, só via falar pelo rádio. Muito pouca coisa a gente via falar de São Paulo. A capital de São Paulo eu não conhecia. Nunca tinha ido para lá. Aí eu resolvi convidar ela para casar.
casar fugido, porque ela não tinha idade. Então, convidei ela lá, aceitou, não ir com o pai dela ficar comigo. Então, eu falei, bom, se você não quer ir, então nós casa. E eu fui no cartório, e o cartório não queria fazer de Nova Europa. E o cartório de Nova Europa não fazia o casamento. Como eu conheci o meu Juvita de Matão, era o juiz de Matão, então eu falei, pensei bem, falei, eu vou sem avisar o cartório. Peguemos, convidei ela, topemos de sair, arrumei duas pessoas. Um era meu cunhado, para padrinho dela, e um tal de Horácio, que era colega meu também, de meu padrinho. E eles acompanharam eu até Matão. Cheguei em Matão, e fomos dormir no hotel. Quando foi no outro dia cedo, logo de manhã, eu me apresentei no cartório. Quando o cartório pediu os documentos, que era o meu e dela, o Juvita também disse que não fazia esse casamento. Se ele fosse fazer esse casamento, ele ia preso, por causa que ela era uma criança ainda, né? Aí, eu falei, o que o senhor faz para nós? E o que eu posso fazer é jogar vocês para a delegacia. É o delegado quem vai resolver esse problema. Aí ele ligou na delegacia, veio 2 policiais lá e levou nós para a delegacia. Lá tudo que o delegado perguntava, o escrivão ia marcando. E vai daqui, vai dali, aí o delegado resolveu buscar o pai dela para dar o sim. Aí ele foi lá na fazenda, a viatura foi na fazenda, trouxe o pai dela. Quando o pai dela chegou, eu pensei que ele ia ficar bravo, né? Que nem uma onça. Não, chegou até mansinho. Ele falou, bom, já que saí de cá, não vai voltar para casa sem casar. Então, já que não pode fazer o casamento no cartório, por enquanto, então vamos casar na igreja. Aí nós fomos para a igreja de Matão, que é São Bom Jesus. O padre fez o casamento nosso na igreja. Primeiro casei na igreja. Depois o delegado falou, bom, agora eu vou mandar vocês para o juizado de menor, para a regional do juizado de menor em Matão, em Araraquara. Aí viemos para Araraquara, no outro dia. Aí foi aquela luta. Eu vinha para Araraquara num dia, assinava um papel, voltava para Matão, no outro dia. Chegava a Matão, assinava outro papel, vinha para Araraquara. Foi quase 30 dias assim. E um dia lá, um dia aqui, um dia lá, um dia Araraquara, um dia Matão, um dia em Matão, um dia Araraquara. Aí chegou um dia que eu cheguei em Araraquara, na regional, encontrei o Jovita. Jovita foi meu advogado. Jovita subiu lá em cima na regional, conversou com o juiz. Ainda o juiz falou, bom, se ela não tiver idade, tudo bem. Se ela tiver altura, tudo bem. Se ela não tiver altura, então ela vai para a casa do juiz e ele vai preso. Aí o Jovita disse, não, preso não, ele não está fugindo de casar com a menina. Ele quer casar com a menina. Aí eu falei para o Jovita, não é, doutor, você vê, a gente é trabalhador de fazenda, trabalha na fazenda e ganha aquela mixaria de fazenda. E meu dinheirinho que eu tinha guardado está acabando, porque vai um dia em Matão, para você comer, preciso pagar passagem. Vem um dia para Araraquara, preciso comer, preciso pagar passagem. E o que eu faço? O meu dinheiro está acabando, o dinheiro está acabando. Né? Aí resolveu lá entre ele o juiz, veio o juiz viu que ela tinha altura de mulher, então decidiu que eu fosse para Matão e no outro dia eu casava.
Aí no outro dia eu fui para Matão, aí o Gilvita fez o casamento, no outro dia. Aí quando terminou minha luta de vai para lá, vem para cá, terminou aí minha luta. Isso faz quantos anos? Eu casei em 49. Que dia? 15 de fevereiro. Acho que foi em fevereiro de 49. Quase 70 anos de casado? Quase. Tá beirando os 70 anos. Tá aí já, né? Tá. Fevereiro. E aí depois como que veio os filhos? O primeiro? Primeiro veio o Demir. Nasceu na fazenda? Depois Nasceu, o Né. o Nê nasceu em São O Paulo. Né nasceu em São Paulo, que eu estava em São Paulo. Sim, foi para São Paulo depois de casado, né? Aí em São Paulo nasceu o Né. Depois vim para a fazenda de novo. Na outra fazenda que eu morei aqui, chamada Água Sumida, nasceu o Luzinho. Olha, Depois nasceu a Nena. Nena. Depois o Luiz. Depois o Luiz. Depois a Marli. É, Depois a Rose. isso. Depois a Sandra. Depois a Nery. Então, E depois a última Adriana. depois de casar com todos esses meninos, aí eu, o pai dela, trabalhava na fazenda. Um dia, apareceu o tio dela lá na fazenda, que nós trabalhávamos, levou nós para São Paulo, que eu não conhecia São Paulo. Aí levou nós para São Paulo. Aí eu fui em São Paulo, fui morar na Vila Patriarca. Da Vila Patriarca eu trabalhava de ser ajudante de poceiro, que não sabia fazer nada na vida. Trabalhava de ajudante de poceiro. Aí, com pouco tempo, você trabalha de servente de pedreiro, e vai daqui, vai dali. Quando eu comecei a trabalhar um pouquinho de pedreiro, um comecinho, eu conheci o tio dela, que era calceteiro. Aí ele me põe na cabeça um trabalho de calceteiro, aí abandonei o serviço de pedreiro, aí passei a trabalhar de calceteiro. E aí de calceteiro eu aprendi o ofício de calceteiro, melhorou minha vida. Nesse meio de tempo, o pai dela veio para a fazenda, deixou nós lá em São Paulo, aí nós ficamos em São Paulo. Aí que nasceu, né? Fiquei em São Paulo, passei mais 10 anos em São Paulo. Por 10 anos, aí eu resolvi vir embora para a fazenda de novo. Trabalhei numa fazenda de um ano aí. Depois desse ano eu vim para Araquara, entrei na prefeitura em 1960, mês de março, foi. Acho que mês de março de 1960, entrei na prefeitura. Em 92 aposentei da prefeitura. E continuo com essa luta aqui também, para aqui, para ali. Mas você esqueceu de uma coisa. E o segundo casamento? Não. Quando nós fizemos 50 anos de casado, levaram-nos na igreja Santo Antônio de Araraquara, fiz o casamento com o padre Luiz. Ainda o padre Luiz disse, eu espero vocês aqui para Borda de Esmeralda, quando fazer 75 anos. Agora estamos esperando os 75 anos. Se Deus ajudar a chegar lá, né? E essa história de amor gerou 10 filhos, 19 netos, 11 bisnetos e um tataraneto. E dia 16 de fevereiro de 2019, completa 70 anos de casados.